Boa noite, Célula de Cristo, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje era pra gente se reunir online, né? Todos, mas devido ao casamento aí dos membros da IBR, não conseguimos, né, reunir a turma. E aí eu pensei em uma outra estratégia, que é gravar um vídeo, né, e deixar ele gravado para vocês assistirem depois, quando vocês conseguirem. E o capítulo de hoje é o capítulo 19, né, que fala sobre José e a restituição da família. E para quem leu a história de José, viu muita injustiça, né, acontecendo com ele ali. Ele era um filho muito querido por Jacó e Raquel. Se eu não me engano, ele era o 11º. Jacó tinha 11 filhos, é isso mesmo? Depois vocês me corrigem, eu não estou conseguindo me recordar agora. E José era o mais novo, né? E por ele ser correto, ser íntegro, ter uma conduta assim de acordo com o que Deus aprova, os irmãos começaram a ter ciúmes dele, né? A conspirarem contra ele, para eliminar ele ali do meio deles. E quero iniciar, antes de iniciar, na verdade, fazendo uma oração. Vou ser bem breve aqui na minha explicação, mas o pastor mesmo ensina, né, que antes da gente iniciar qualquer tipo de coisa, nós oramos a Deus, né, para que Ele nos dê clareza na palavra dele, para que Ele nos dê uma revelação e um direcionamento, né, quanto à leitura de hoje. Então vamos lá. Peço que todo mundo feche os olhos nesse momento e vamos orar. Senhor Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela leitura de hoje, pela palavra que o Senhor me revelou hoje. E eu peço, Senhor, que cada pessoa que esteja assistindo este vídeo, ela possa ser tocada por essa palavra. Fale, Senhor, no coração, na mente dela. Revele posicionamento, revele, Senhor, da tua palavra sobre o coração dela. Que ela possa agora, nesse momento, abrir os olhos espirituais, os ouvidos e escutar cada vez mais da tua palavra, se aprofundar na sua palavra, conhecer mais do Senhor. Então, Senhor, eu já sou muito grato por nos dar essa palavra, por nos dar essa revelação, por nos dar esse momento, pois tudo, Senhor, nós sabemos que vem da tua mão. Amém? Amém. Vamos lá. Quero começar em Gênesis, né? Aqui no livro ele inicia lá em Gênesis 45, do 4 ao 15. Gênesis 45, do 4 ao 15. E está dizendo o seguinte: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegando-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui. Vou anotando aí as palavras-chave, hein? Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vós preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele.
Então, gente, é como eu falei no começo do vídeo, né? Para quem estudou a história de José do Egito, viu que ele foi uma pessoa muito injustiçada. Por quê? Porque ele tinha uma conduta correta, ele era uma pessoa íntegra, ele agia certo, ele era fiel, ele era compromissado com as coisas de Deus e também com as atribuições ali, né? Com o pai, com os irmãos. Mas, por conta disso, os irmãos começaram a conspirar contra ele e num momento ali, num contexto, ele foi entregue, né, para Potifar e vendido às terras do Egito. Então, quando a gente vê essa situação na nossa visão ótica, né, com os nossos olhos aqui carnais, o que você pensa? Pô, coitado, ele foi realmente muito injustiçado, mas o porquê que ele foi injustiçado? Na nossa cabeça não faz sentido, né? Uma pessoa com uma conduta íntegra, com uma conduta correta, ser tão injustiçada. Quantas vezes nós não somos iguais a José do Egito? Né? E pior ainda, é quando a sua família pratica esse tipo de conduta, né? Assim como foi ali os irmãos de José, que conspiraram contra ele. E aí você fica pensando, qual que é o sentido disso? Mas, se você for ler aqui a história de José do Egito, você vê que em nenhum momento ele ficou barganhando, se lamentando. Ele simplesmente ele fez aquilo que era designado, né? Ali no Egito ele foi preso, ele teve visões, ele teve revelações, né? A primeira revelação que ele teve era de 11 estrelas se prostrando, né? Para ele, essas 11 estrelas representavam quem? Os seus familiares, né? O pai, os irmãos, enfim. E aí você fica pensando nisso, né? Pô, como que uma pessoa ela pode sofrer tanto e mesmo assim ela em momento nenhum clama a Deus para tentar entender aquilo. Ele simplesmente continua obtendo revelações. E dali, dessas revelações, pelos lugares que ele passa, você nota que as pessoas confiam nele, pela conduta íntegra dele. Olha só, que revelação para nós, né? Continuar íntegro, mesmo você sofrendo injustiça, mesmo você sofrendo por uma coisa que às vezes você nem fez, né? A mulher mesmo ali do faraó, que deu em cima dele ali no momento da história, você vê que ela o acusou depois, ele foi preso, né? Ali ele foi para a cadeia, teve visões sobre o copeiro, sobre o padeiro, né? Pediu para o copeiro, porque ele sabia que o copeiro ia ser resgatado, né, da prisão, ia estar do lado de Faraó, pediu para o Faraó se lembrar de José. E o copeiro deveria dar essa mensagem, para lembrá-lo que José estava preso há tanto tempo ali naquela prisão. E o que o copeiro fez? Nada. Então você vê que a pessoa continuou sendo injustiçada, mas em nenhum momento ele reclamou. Então, pensa aí você que está vendo esse vídeo, quantas vezes você foi injustiçado dessa maneira, ou às vezes até pior. E o detalhe é pela sua família, tá? Muitas vezes a gente é pela família, muitas vezes é pelo seu amigo, pelo seu emprego, enfim. A injustiça acontece em qualquer camada da nossa vida, mas o que vai te manter ali e em propósito é você não entender, mas crer que Deus tem algo ali. E assim foi com a vida de José, né? Um tempo depois, na história dele, ele foi levantado governador, mas antes disso ele teve que viver todo um processo, toda uma preparação que Deus o direcionou. É isso que está dizendo no livro, né? Houve uma preparação aqui. Quando a gente vê só com nossos olhos, a gente vê nossa justiça sendo aplicada sobre a vida dele. O cara foi injustiçado. Pô, ele poderia agora, que ele é governador do Egito, pegar os irmãos e fuzilar, né? Aniquilar eles, sabe? Porque esse é o desejo da nossa carne, esse é o desejo do nosso entendimento. Mas não, ele fez algo totalmente diferente. Deus o preparou ali, o capacitou, né? E numa das visões, José ele vê que toda a terra daquele lugar iria passar por um ano de abundância, 7 anos, certo? 7 anos de abundância. E depois desses 7 anos de abundância, mais 7 anos de seca, sabe? Seca total, escassez de comida, não tem de onde tirar recursos, nada, absolutamente nada. Então ali José ele tem uma ideia de colher, fazer com que o povo do Egito ali colha alimento, colha recursos, e os povos separados, né, adjacentes, né, os de fora, os de lado, fazer com que eles fossem comprar na terra do Egito, né, alimento, recurso para sobreviver. E aí que está a chave. Quem é que aparece para José do Egito? Os irmãos de José do Egito. E eu fico pensando aqui, gente, se coloca no lugar de José ou se coloca no lugar dos irmãos.
como era difícil esse momento. Sabe por quê? Os irmãos de José, depois de um tempo, eles não lembraram quem era José do Egito, porque ele foi vendido muito novo. Então a pessoa amadurece, né? Passa por um processo de transformação. E os irmãos não se recordaram dele. E estavam lá, prostrados, detalhe, prostrados. Lembra do sonho dele, das estrelas, das 11 estrelas se prostrando a José do Egito? Pois bem, né? E aí você vê ali os irmãos, né? Ali num período ali onde a Deus, né? Ele colocou ali um período de seca, um período de escassez. Você vê que os irmãos vão buscar recursos no Egito. Quem é o governador do Egito? É José, né? E os irmãos chegam para ele querendo comprar coisas e tal e não reconhecem José do Egito, mas ele lembra dos irmãos. E ali a gente fica pensando o que será que aconteceu internamente com ele, sabe? O que ele pensou, né? Porque ele poderia pegar ali os irmãos agora, ô Potifar, vem aqui, vamos lá, vamos prender eles, vamos massacrar eles, sabe? Exterminar eles porque eles me venderam para vocês, porque eles me fizeram passar por humilhação, por injustiça. Então é assim, olho por olho, dente por dente, né? É a lei pura sendo aplicada, mas não, ele fez algo totalmente diferente. E aí eu quero que você reflita sobre isso, tá? É a justiça que molda o seu caráter? Ou será que é como Deus te enxerga, como você enxerga Deus que molda o seu caráter? E segundo isso, como você vai se portar diante disso? Porque muitas vezes acontece realmente muitas injustiças conosco, principalmente no meio familiar. Né? Hoje a gente vê assim, conforme diz o livro também, muitas famílias chegando na igreja, famílias assim destruídas, né? É marido, é esposa, são filhos, sabe? Eu vejo muito isso na minha família também, né? Sou testemunha disso. Algumas pessoas também na célula, elas também possuem, né? Famílias desestruturadas, famílias rompidas, né? De relação, mas a gente tem que lembrar de uma coisa: Deus ele sempre vai escolher uma pessoa para reestruturar essa família, para restaurar essa família, para fazer com que a união, a harmonia, o amor, ele volte naquele lar e impere a presença de Deus naquele lar. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, sabe, de moldar nosso caráter conforme Cristo. E reagir às coisas não como uma injustiça, mas entender que ali, apesar do sofrimento, há um propósito de Deus, né? Assim como havia um propósito de José, né? E o resultado final desse propósito é o quê? É que ele pediu para a família dele, pai e os irmãos, e tudo aquilo que eles tinham, né, ali, a pouca riqueza que eles tinham naquele momento de escassez, fazer com que eles fossem para a terra de Gozém, perto do Egito. Só que era uma terra muito melhor, era uma das melhores terras do Egito. Olha isso, a bondade do cara, sabe? Então você vê como Deus moldou a vida de José durante esse percurso. E assim é com nós também, sabe, gente? Muitas vezes vai acontecer sim, vai acontecer sofrimento, vai acontecer choro, vai acontecer separação familiar. Só que você foi a pessoa que Deus escolheu, irmão. Foi a pessoa que Deus escolheu para reestruturar a família, que Deus escolheu para unir a família, para trazer essa harmonia, para trazer a presença de Deus para o seu lar. E se a gente negar isso, o que acontece? As coisas vão ficando piores. Se a gente cultivar, porque minha mãe me machucou, porque meu pai me machucou, porque falou isso ou aquilo, porque meus irmãos me machucaram porque falaram isso ou aquilo. Não, o perdão. Sabe o que o livro fala? O livro aqui repete mais de 6 vezes a palavra perdão. Repete mais de 6 vezes a palavra fidelidade, mais ou menos isso. Sabe, tem algumas palavras que são repetidas aqui para que você coloque na cabeça, que são esse tipo de virtude que você tem que ter, de perdoar. É difícil, gente, mas não é difícil quando nós estamos em Cristo, assim como José estava ali, sabe? Assim como ele estava fiel a Deus, assim como ele não entendeu o porquê daquele sofrimento naquele momento, porquê daquela injustiça naquele momento, porquê ser tão injustiçado naquele momento, porquê sofrer tanto naquele momento. Sabe, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, o porquê disso? Eu não entendo, mas há um propósito para aquilo. E o resultado é, como eu já havia falado, que a família de José foi toda para a terra do Egito, para uma das melhores terras do Egito. Olha só, ele podia responder de uma forma totalmente diferente, vocês concordam comigo ou não? Ele podia pegar e destituir a família total, acabar com todo mundo, sabe? Dar uma nova descendência para ele, mas ele fez totalmente diferente, ele acolheu, ele cuidou, ele pegou, pediu permissão para o faraó, o cara sendo um governador, uma pessoa que estava abaixo de faraó. Olha o poder que ele tinha, a influência que ele tinha.
né? Então ele fez algo totalmente diferente e constrangeu, olha essa palavra aí, anotem, constrangeu em amor. Muitas vezes eu falo isso para a Aline, eu sei que é difícil perdoar uma pessoa, eu sei que é difícil ter essa atitude, mas nós, como os cristãos, nós devemos perdoar as pessoas e constrangê-las em amor. Então, para hoje eu deixo esse ensino aí, ó, um dos ensinos, né, uma das lições. Constranja a pessoa em amor, faça diferente. Vem com pedra, taca pedra, bate na cara, você faz diferente. Faça você andar 1 quilômetro, corra 2 com a pessoa, né? Então, tem atitudes diferentes, assim como foi José do Egito. E aqui no livro, a gente, chegando no fim, né? O que Deus usou ali como estratégia? O propósito de Deus foi qual? O porquê de tudo isso acontecer? Então, a primeira coisa José passa por um processo de sofrimento, né? Assim como nós também, né? Durante nossa caminhada, passamos por esse mesmo processo de sofrimento. Então, o que Deus fez ali na vida de José? O levantou como governador. Foi o faraó? Não, gente. Ali era um plano de Deus para José do Egito e para a família dele. Mas é como eu falei. Deus escolhe uma pessoa, levanta essa pessoa para que ela restaure a família, restaure esse componente familiar, né? Então ele pegou, Deus, dentro do propósito dele, pegou José, fez ele passar por tudo isso, mas o levantou como governador do Egito, deu uma autoridade para que ele falasse com o faraó, né? Hoje nós temos essa mesma autoridade em Jesus, né? Em Jesus. Declaramos o nome dele sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, né? Para que haja restauração, para que haja união, para que haja harmonia, para que haja perdão. E isso parte primeiramente de nós. O cenário só muda quando você entende esse propósito, quando você vive esse propósito, né? Porque não basta só entender. Entender não faz ficar inertes. Agora aplicar, viver, muda cenário, sabe? Declara então isso para hoje, essa autoridade de Cristo que já está sobre você, sobre a sua família, né? Se sua família está disfuncional, se a sua família ela está nesse momento, né, dispersa, magoada, que te feriu, declare sobre isso, vida de Deus na casa dessas pessoas, no lar dessas pessoas, né? Então a primeira coisa que Deus fez foi isso, levantou, deu uma autoridade a José. A segunda coisa foi essa questão familiar, esse componente familiar. Ele fez com tudo isso, com todo esse propósito negativo que a gente vê com nossos olhos, esse propósito negativo mudasse, sabe? Ali a gente viu bênçãos futuras, foi o que eu escrevi hoje aí no grupo, né? Você vê que todo propósito ruim não é ruim até o fim, sabe? Ele é até o meio da história, depois você vê bênçãos futuras, você vê pessoas sendo abençoadas pela sua vida. Olha só o que é injustiça dos irmãos de José, o que é injustiça da esposa de Faraó, o que é injustiça do copeiro de Faraó, produziu em José. Olha só, uma pessoa, né, muito cheia de Deus, muito íntegra, que agiu agora com muito amor, que constrangeu com muito amor, né? Então olha isso é o que Deus faz, né, nas nossas vidas, né? Ele nos deu essa autoridade em Cristo, ele nos deu essas virtudes, que é o perdoar, que é a fidelidade, sabe? Que é a união, que é a harmonia, compaixão, né? E tudo isso, né? Muitas e muitas virtudes para que a gente expresse isso no nosso dia a dia. E tem um versículo aqui que é importante, viu? Eu não lembro onde está, mas diz o seguinte, que a criação, né, seres humanos, eles aguardam com tamanha expectativa o dia que os filhos de Deus vão se manifestar. O que José deixou como legado lá? Ele deixou o nome dele, né, até a morte de Faraó ali, mas ele deixou um legado, e esse é o legado de José, né? Ele trouxe a família num momento crucial da história. E aquela família ali, se vocês forem ler mais para frente, ela prediz o nascimento de Jesus. É dali que sai a linhagem de Jesus, de José do Egito. Vocês sabiam disso, né? A linhagem de José do Egito é a linhagem que sucedeu depois de Jesus Cristo, né? Então eu queria deixar essa reflexão para vocês, né? Dessa questão familiar, de como nós estamos enxergando tudo isso, de como nós estamos enxergando o próprio Deus, né? E onde nós temos colocado vida de Deus nos nossos lares, nas nossas famílias. A gente sabe que não é fácil os momentos, né?
Eu sei que há muitas pessoas aí magoadas, mas eu creio que este capítulo aqui, o capítulo 19, ele é essencial. Então eu peço para você que não leu, leia com paciência, sabe, anotando as palavras-chave, não se baseie somente no meu vídeo. O vídeo, ele é uma ponte, ele é um braço, mas você precisa de outro braço, é a leitura, é a meditação. É você ir lá, pegar a palavra de Deus, colocar na sua vida, meditar, entender, orar em cima, aplicar. Já comece isso hoje, chegue aí no seu lar, na sua família, sabe, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos. Declare a presença de Deus sobre o seu lar, declare a presença de Deus sobre cada cômodo. Faça exatamente igual José. Sabe, num momento crucial, ele poderia ter reagido da mesma maneira que os irmãos reagiram com ele, né? Montaram um complô, sabe? E venderam ele para o Egito, né? O traíram, apunhalaram, enfim. Use a palavra que você quiser para esse momento, mas faça diferente. Constrange em amor, chame, converse, peça perdão, exercite isso, o perdão. O perdão é a chave aqui nesse capítulo, é a chave que a gente tem que entender e praticar, é o perdão. Sem perdão a gente adoece, sem perdão nós ficamos arrogantes na carne, mas o perdão ele nos liberta, né? Então eu queria deixar para vocês esse meu entendimento, que esse capítulo aqui ele seja realmente uma revelação de Deus para suas vidas, né? E que a gente também possa não somente entender isso, né? Mas saber praticá-los, e saber praticá-los com a sua família, saber praticá-los com seus amigos, saber praticar no seu serviço, principalmente na igreja, né, que, queira ou não, a igreja também ela é um componente familiar, né, quando nós nos reunimos como igreja, portanto, como uma família em Cristo. Então que a gente possa ser assim como José do Egito, que ali, numa situação onde nós vemos coisas ruins se sucedendo e não entendemos este propósito, no futuro é uma preparação de Deus, Deus está te preparando para algo maior, para abençoar outras vidas. E só basta uma atitude, perdoar e viver em integridade com Deus. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E nos vemos em breve, hein? Beleza, galerinha? Boa noite. Até mais. Tamo junto. Bom descanso aí para vocês. É nóis.